Saudações tricolores, eu Anderson Moura, estou aqui em mais um vídeo para o Flu Canal e hoje vamos falar da grande vitória do Fluminense ontem à noite em cima do Figueirense pela Copa do Brasil, 3-0 Flusão, 3 gols do Nenê, o vovô tá on. O Fluminense ontem fez uma grande partida, uma das melhores na temporada e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vou falar também nesse vídeo sobre a possível contratação do lateral direito Fernando Torrente, argentino, que jogou as últimas temporadas pelo Arsenal de Sarandi. Fui procurar algumas referências dele na internet e as informações são boas. As primeiras impressões foram boas. Antes de mais nada, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho, ajude a gente aqui a crescer cada vez mais. E vamos para a vinheta, daqui a pouquinho eu conto tudinho para você. É isso aí, galera tricolor. Fluminense ontem, uma grande atuação coletiva, conseguiu vencer o Figueirense por 3-0, perdeu o jogo de ida ainda antes da parada por conta da pandemia por 1-0. Era vencer ou vencer e o vovô Nenê deu conta do recado. 3-0 Fluminense, 3 gols do Nenê, que agora é o artilheiro isolado da Copa do Brasil com 6 gols. E além de ser o artilheiro do Fluminense na temporada, também é o artilheiro do Brasil. 15 gols do Nenê, ninguém fez mais gols que o vovô tricolor nessa temporada de 2020, né? Ontem o Fluminense, como eu já falei, fez uma das suas melhores atuações neste ano. Coletivamente o Fluminense foi muito bem e aí se destacaram algumas individualidades, né? Primeiramente, Nenê, 3 gols. O que falar do Nenê? Vem despontando como principal jogador do Fluminense em 2020. 15 gols não é para qualquer um. Ainda mais com 39 anos de idade. Tem jogador aí que está na casa dos 30 que já está se arrastando, né? Mas o Nenê não, é um jogador que vem demonstrando vontade, corre o jogo todo. Ontem foi substituído já aproximadamente aos 40 minutos da segunda etapa, mas estava lá, estava correndo, estava atuante, estava produzindo. Um jogador que vem sendo, sem dúvidas, o principal jogador do Fluminense hoje em dia. Hoje é Nenê e mais 10, sem dúvida nenhuma. Lá atrás, o Muriel fez mais uma partida segura, foi pouco exigido, mas quando teve que aparecer, apareceu e muito bem. Salvou ali uma jogada ali no mano a mano, fez um defesaço e salvou o Fluminense no momento em que o tricolor vencia por 1-0. Se empata ali, poderia dificultar as coisas para o Fluminense, né? O mais teve um chute de fora da área no primeiro tempo, que ele estava bem colocado, botou para fora, mas foi pouco exigido. Mas quando precisou, o Muriel estava lá para garantir. Ali atrás, destaque para o Calegari, que ontem jogou mais uma vez como titular, foi muito bem, muita personalidade esse garoto de apenas 18 anos, finalizou, chutou de fora da área, foi muito bem defensivamente, que é um dos pontos fracos do Igor Julião, e aos poucos o Calegari vai se firmando aí nessa posição aí de lateral direito, que é uma das posições mais carentes do elenco. Na zaga, Nino e Lucas Claro mantendo a regularidade também muito bem na partida. Os dois ali vão formando uma dupla que vai ser difícil de separar. Matheus Ferraz, a gente sabe que no ano passado fez uma grande temporada pelo Fluminense, era tido como titular no início do ano, mas eu acho que vai ser difícil dele conseguir recuperar essa vaga aí, pelo menos no momento não tem como tirar o Lucas Claro. E lá na lateral esquerda, o Egídio fez mais uma partida, eu diria, bizonha. O Egídio acaba destoando dos demais. Ele e, infelizmente, o Marcos Paulo. Aquele lado esquerdo ali do Fluminense tem sérios problemas com esses dois atletas, né? Mas o Marcos Paulo a gente fala um pouquinho depois.
No meio de campo, Yuri e Dodge também fantásticos. Eu acho que o Yuri, apesar de muito torcedor criticar o Yuri, eu acho que ele vem fazendo bem o papel dele ali na volância ali. O Dodge, o que falar do Dodge? O Dodge é um dos principais jogadores desse time, mantém uma regularidade incrível. Você pode dizer que o Dodge não é fantástico, que o Dodge não é craque, que o Dodge não é jogador de seleção, mas não tem como negar a importância do Dodge nesse meio de campo. Ele é o motorzinho do Fluminense ali, tanto defendendo quanto na saída de bola, chegando na frente também, tentando articular as jogadas do Fluminense. O Dodge é, sem dúvida, um dos melhores jogadores do Fluminense e, na minha opinião, um dos melhores jogadores nesse início de Campeonato Brasileiro ali, naquela posição ali de segundo homem de meio de campo. O Nenê, o melhor do jogo, né? O melhor do campeonato, o melhor da temporada do Fluminense. É um capítulo à parte. O vovô Taon tá demais, tá fazendo gol a todos os jogos. Que golaço foi aquele de falta. Minha Nossa Senhora, aquela bola ali indefensável. O Sidão nem foi, também não dava, ia para quê, né? A bola ainda raspou ali o travessão e entrou. Michel Araújo, mais uma grande partida. Garoto que vem mostrando muita disposição ali, a vontade, raça, com técnica, tem feito grandes jogadas. É um pouquinho afoito, mas eu acho que com o tempo ele vai melhorar cada vez mais. O jogador até que está sendo comparado aí com o Conca. É bom lembrar que o Conca, né, no primeiro ano também não era unanimidade. O Conca, aos poucos, né, veio do Vasco, fez uma boa temporada no Vasco, chegou no Fluminense e aos poucos foi se tornando o ídolo que ele acabou sendo para a torcida tricolor. Importante em título brasileiro, né? Mas o Conca chegou devagarzinho e o Michel Araújo está seguindo ali o mesmo caminho. A gente sabe, a gente não vai comparar jogador, né, técnico e tal, mas é um jogador que vem demonstrando muito valor com a camisa do Fluminense. Lá na frente, Marcos Paulo, como eu falei, mais uma vez mal. Marcos Paulo acho que precisa ser sacado da equipe, precisa ficar um pouco como opção, até para preservar o jogador, para quem sabe ele volte um pouco mais revigorado. O daí dá uma atenção especial ao Marcos Paulo, porque ele é bola, o moleque é bom de bola, mas eu acho que o momento não está propício para ele ser o titular da equipe. Evanilson ontem também não esteve muito bem, ainda bem que não precisamos dele. Os gols do Evanilson acho que está reservado agora para o próximo sábado, vamos precisar, mas o Evanilson é um jogador que ainda tem muito crédito com a torcida tricolor. Os jogadores, a atuação foi muito boa coletivamente, né? Aí se destacaram as individualidades do Dodge, do Araújo, do Nenê, muito bem também o Calegari, a zaga mantendo a regularidade. Foi o segundo jogo na temporada, segunda vitória consecutiva, segundo jogo sem tomar gols, e o Odair, mesmo que devagar, vai conseguindo ajustar a equipe, vai conseguindo afinar ali aqueles pontos onde nós sempre estamos aqui batendo na tecla, que era o posicionamento do Nenê encostado lá na direita não estava dando certo. A partir do momento que o Odair trouxe novamente o Nenê com mais liberdade de movimentação, mais próximo da área, ele voltou a produzir, voltou a fazer gols, voltou a ser o Nenê do início da temporada e o time cresceu. O Fluminense agora enfrenta o Vasco no próximo sábado às 19 horas. O Vasco, que é um dos líderes do campeonato, surpreendentemente ainda está invicto, 3 vitórias e 1 empate. O Vasco tem um jogo a menos e vai ser um bom desafio aí para o técnico Odair Hellmann. Clássico é clássico, acho que não tem favoritos, as equipes se equivalem e o Fluminense vai ter uma chance aí de provar. O Odair Hellmann vai ter mais uma chance aí de provar o valor do seu trabalho. Ele que estava pressionado
até semana passada, né, principalmente após aquela derrota para o Red Bull. Vinham jogos importantes pela frente, né, que foi a partida contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Vitória Tricolor, a vitória de ontem, que era decisiva na Copa do Brasil, e ele conseguiu passar e passou muito bem por esses desafios. E agora tem o Vasco da Gama, é a chance de se firmar no comando técnico do Fluminense, caso o Tricolor consiga exibir o mesmo futebol que exibiu ontem, né? De muita força, bem postado taticamente, Fluminense avançando as suas linhas, sendo um pouco mais compacto, marcando mais no campo do adversário e com um futebol mais dinâmico, de mais movimentação. O Fluminense estava muito previsível. E agora, com essa mexida do Nenê, com a movimentação do Nenê, o Araújo também muito bem ali no meio de campo, o Fluminense cresceu de produção. Tá faltando o Marcos Paulo, tá faltando um pouco ali daquele lado esquerdo, Marcos Paulo e Egídio. E aí a gente não sabe, né, na cabeça do Odair, se ele pensa em mudanças, né, se ele pensa em fazer alguma alteração na equipe para esta partida contra o Vasco da Gama. A equipe se reapresenta hoje, quarta-feira à tarde, no CT Carlos Castilho, para começar a preparação para essa partida importantíssima contra o Vasco no sábado às 19 horas. Agora vamos falar de uma possível contratação, que é o lateral direito argentino Fernando Torrente. Jogou as últimas temporadas no Arsenal de Sarandi e ontem acabou sendo divulgado por toda a mídia, principalmente pelas páginas independentes que cobrem o Fluminense, uma entrevista dada pelo atleta para a Rádio Colônia, lá da Argentina, onde ele declara que faltam pequenos acertos financeiros para fechar com o Fluminense. Então, Fernando Torrente, argentino, 28 anos, lateral direito, segundo palavras do próprio jogador, estaria muito próximo de assinar o contrato com o Fluminense, uma posição carente do Fluminense, apesar do Calegari ter aparecido aí nas últimas duas partidas como boa opção para esta posição. Fui procurar algumas referências do atleta na internet, vi alguns vídeos, vi 2 vídeos dele no YouTube, né? Um da temporada atual, 2020, e um outro da temporada 2018 e 2019. É óbvio, não dá para avaliar com 100% de precisão um atleta por vídeo do YouTube, ainda mais um vídeo editado, porque ali só vai constar os melhores momentos do atleta. Então, aquela garranchada que ele fez, aquela falha que culminou num gol, aquele cruzamento torto por trás da meta, e esses lances não aparecem nesses vídeos editados no YouTube, mas você consegue perceber algumas características importantes no jogador. E foi isso que me chamou a atenção. Parece ser um jogador de força, um jogador veloz e com boa habilidade no pé direito. Faz bons lançamentos, bons cruzamentos para a área, cruzamentos precisos, inversão de bola muito bem feitos. É um jogador que também pode atuar como segundo volante. E pelo que eu vi no vídeo, parece, preste atenção, parece se tratar de um bom lateral direito que viria para agregar. Então fica a expectativa de nos próximos dias ou nas próximas horas o anúncio em torno da contratação de Fernando Torrente para vir atuar no Fluminense. Vamos aguardar aí, vamos ver se chega aí mais alguns reforços para o Fluminense. Além da lateral direita, o Fluminense também está precisando ali de um lateral esquerdo. O Egídio não vem bem. No meio de campo, eu acho que seria prudente a contratação de mais um meia atacante e, quem sabe, um volante e um jogador de ataque pelos lados. Mas a gente sabe que a situação financeira do Fluminense não é das melhores e a gente fica aí no aguardo de novas notícias. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje falando sobre a grande vitória
do Fluminense em cima do Figueirense, passando para a próxima fase da Copa do Brasil. Vovô Nenê arrebentando, vovô Taon. Falamos também sobre Fernando Torrente, pode ser anunciado aí, quem sabe, a qualquer momento. Então é isso aí, deixa o seu like, faça comentário. Você conhece o Fernando Torrente? Já viu alguma partida? Acha um bom reforço? O que você achou da partida de ontem? Marcos Paulo está merecendo banco. E também o Egídio. O que você acha do Egídio? Quem foram os melhores? Comenta aí, dá aquele like, compartilhe, acione o sininho. E fique atento que a qualquer momento tem mais vídeo aqui na Flu Canal. Saudações tricolores e um forte abraço!